Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre livros. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente a Stephenie Meyer, autora da saga Crepúsculo, lançou mais um livro chamado Sol da Meia-Noite, que nada mais é que a história do primeiro livro, contada sob o ponto de vista do personagem Edward, que é o protagonista. Inclusive, aguardo ansiosamente a chegada desse livro, porque eu comprei, estou aguardando. E antes que você torça o nariz e diga: caramba, Caroline, você gosta de saga Crepúsculo? É romance adolescente, esse tipo de coisa é tão clichê. Vou responder: sim, eu gosto, não necessariamente do clichê, mas gosto da saga Crepúsculo. E aí a pergunta que não quer calar: por quê? Caramba, vampiros, lobisomens, ação, fantasia, um romancezinho água com açúcar no final para dar aquela balanceada. Por que não gostar? E esse é justamente o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo. O chamado preconceito literário. E muita gente, e talvez eu me inclua nisso às vezes, tem esse probleminha. É aquela coisa de ver que alguém tá falando animadamente sobre um livro novo que comprou ou uma história que gosta e a outra torce o nariz e diz: caramba, como você pode gostar disso? É tão clichê ou é tão sem lógica. Pessoal, vamos entender o seguinte: leitura, assim como outras atividades, outros passatempos, é para ser algo prazeroso. Geralmente, a leitura por obrigatoriedade, que é aquela que a gente faz no colégio, na faculdade, em cursinho, é aquela leitura chata, pesada, que a pessoa, só pelo fato de se sentir obrigada a ler, parece que já tem um desgaste tremendo. Então, qual o problema de uma leitura leve? De algo mais bobinho, clichê? A resposta é, ao menos do meu ponto de vista, não há problema. E aqui, nesse vídeo, eu vou dar um ótimo exemplo de por que não criticar tanto assim essas histórias mais clichês e bobinhas, porque elas podem ser a porta de entrada para algo maior. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse livro, O Inferno de Gabriel, é um romance. A narrativa dele é bem clichê, na verdade. É uma historiazinha um pouco água com açúcar, em que o protagonista, o homem, ele é um cara que tem um passado sombrio, é atormentado por erros que cometeu, enfim. A protagonista é aquela velha história, uma garota um pouco sem jeito, meio tímida, enfim. É uma Bella Swan 2.0. Enfim, só que na história dele, gira em torno de... A história gira em torno de uma coisa que eles têm em comum. Tanto o protagonista, o homem, quanto a protagonista, a mulher, a mocinha, essa pessoa assim meio sem graça que não desperta muita atenção. Enfim, eles têm um ponto em comum, que é justamente a paixão, o interesse pelo Inferno de Dante, a Divina Comédia, de Dante Alighieri. A minha pronúncia tá ruim, é italiano, relevem. Mas a questão é, eu li há alguns anos a trilogia, na época era trilogia, na época em que eu li tinha esse primeiro que eu mostrei, esse segundo, O Julgamento de Gabriel, e este terceiro, que é A Redenção de Gabriel. Atualmente, já foi lançado um quarto livro, então se tornou uma série, que é A Promessa de Gabriel. Mas eu ainda não tenho ele aqui. Enfim, só está disponível a versão em inglês, então eu preferi ainda não comprar. Mas a questão é, eu li essa história, me interessei pelo que eles falavam sobre a Divina Comédia. Como assim? Um cara que fez uma viagem ao inferno, purgatório e paraíso. Que a história da Divina Comédia é justamente essa. O personagem Dante, ele faz uma viagem pelo inferno, purgatório e paraíso.
nas duas primeiras, nos dois primeiros locais, ele é acompanhado por um poeta clássico, Virgílio. E no último local, que é o paraíso, ele é conduzido a conhecer esse ambiente pela musa inspiradora dele, a Beatriz. Eis que, um belo dia, pensei, bom, se eu já li essa história, enfim, os personagens são tão encantados, por que não procurar a Divina Comédia também? Demorei um bom tempo, mas eu encontrei e aqui está. A Divina Comédia, composta por 3 livros, Inferno, Purgatório e Paraíso. E nessa versão vem também com um livro de ilustrações, que eu não vou arriscar tirar agora, senão vou fazer bagunça e vou perder o foco do vídeo. Mas a questão é a seguinte, ao contrário do Inferno de Gabriel, que é essa série inicial que eu comentei, a Divina Comédia é algo bem mais complexo, bem mais profundo, é uma poesia épica, é algo totalmente, sabe, não muito comum de se ver por aí. E eis a questão, eu li um romance clichê, Água com Açúcar, e acabei chegando a uma literatura bem mais pesada, bem mais complexa e com informações diferentes, enfim, algo clássico, um clássico da literatura. E aí eu aproveito para dar um outro exemplo também. Na própria saga Crepúsculo, que eu mencionei no início do vídeo, tanto a Bella quanto o Edward, que são os protagonistas, eles têm um certo encantamento pela história do livro O Morro dos Ventos Uivantes, que também é um clássico e que recentemente eu adquiri, mas ainda não recebi. Estou esperando que o pessoal faça entrega. A questão é, uma coisa pode perfeitamente te levar a outra. Então, é precipitado julgar os gostos pessoais das pessoas pela nossa régua. Talvez aquilo que não nos interessa vai ser bem mais interessante a outras pessoas. E aí vou dar mais um exemplo. A minha mãe, ela pessoalmente não lê muito, não lê com frequência. Mas existem certos tipos de livro, algo como controlar a ansiedade, como otimizar o seu tempo, enfim, essas coisas que muita gente não gosta, porque diz que, enfim, é muito clichêzinho, é algo que depende muito mais das suas atitudes do que o que você vai ler, enfim. Mas ela gosta, ela lê, e isso ajuda bastante, porque as pessoas que leem mais, elas têm uma tendência a ter um vocabulário bem mais extenso, elas têm mais facilidade para articular, para escrever textos, ou até mesmo no dia a dia para se comunicarem. Pessoas que não leem com tanta frequência, às vezes elas sentem um pouquinho de dificuldade até de compreender algumas coisas no dia a dia. Então, por que criticar? É muito melhor você dar um suporte para as pessoas lerem aquilo que elas gostam e não ficar torcendo o nariz e dizer, caramba, como você consegue. Bom, consegue como todos nós conseguimos ler aquilo de que gostamos. Enfim, o propósito aqui é dizer, depois de todos esses exemplos, enfim, que seja um clichê romântico, Água com Açúcar, Saga Crepúsculo, ou O Inferno de Gabriel, seja uma leitura mais complexa, como a Divina Comédia de Dante Alighieri, enfim, seja o que for, leia mais, julgue menos, evite esse preconceito literário, porque principalmente pessoas mais jovens, ainda mais nessa época de tecnologia à disposição a todo momento, muita gente já não procura mais os livros porque o celular, ele parece bem mais interessante. Os computadores, eles parecem mais interessantes. Então, qualquer oportunidade de ler, seja um gibi, seja uma revistinha no consultório enquanto você espera o atendimento, seja o que for, um clichê adolescente, leia. É bom, faz bem. Você vai passar o tempo, você vai aprender novas coisas. É possível que você, lendo uma aventurazinha qualquer, você seja induzido a ler outras coisas, tenha referências, porque na maioria das histórias, os autores, por mais que eles escrevam um clichê, mas eles têm na sua formação histórias clássicas
eles leram grandes clássicos e quase sempre eles mencionam, seja na forma de uma citação à parte, ou de um personagem que é completamente apaixonado, como dei o exemplo do Inferno de Gabriel e de Crepúsculo, em que os protagonistas têm isso em comum, de gostar de uma história clássica. Enfim, leia mais, aproveite esse tempo, principalmente agora que estamos, ou pelo menos deveríamos estar em isolamento social. Aproveite para ler, aproveite para incentivar a pessoa que está do seu lado a ler também. Descubra do que ela gosta. Talvez ela não se interesse por livros grandes, extensos, mas ela pode se interessar por artigos, por moda, por esporte, por alguma crítica, enfim. Tem pessoa que gosta de ler colunas em que um especialista fala sobre determinado assunto, não tem problema. O importante é leia, absorva conhecimento e passe isso adiante. Enfim, até a próxima!